Kelly não tá conseguindo ouvir. Amor, alguma coisa no teu microfone. Bom, tá ouvindo, né? Vou escrever aqui. Então, vamos chamar esse fone. A Virgínia. Oi, 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 lindona. Tudo bom? Então, tava pensando no que a gente podia conversar, né? E esses dias eu tava escutando um áudio da Alan Wallace, né? E ele fala uma coisa tão importante que me passou assim da mente, sabe? Eu tinha escutado. Oi, Vi, tá vendo, querida? Tô. Cabelo bonito. Ele falou uma coisa super importante que eu tinha me esquecido, sabe? Tinha passado, assim, eu tinha achado super interessante quando eu vi a primeira vez, mas me passou da ideia, assim, da mente, né? E a Vanessa tá falando que tá super feliz que é a primeira vez que ela tá participando. Bom dia, querida. Bem-vinda. Então, ele fala assim que as aflições da mente, elas são como um parasita, assim, ou um vírus, alguma coisa que causa sofrimento, né? Que nos faz mal, assim. Mas que as aflições da mente, elas estão apoiadas na mente conceitual, né? Elas estão apoiadas nessa rede de conceitos, assim, que a gente constrói, né? Entre aspas, porque não é bem, na verdade, intencional, é mais, na verdade, não é intencional, né? É meio que automático, assim, e que a gente está muito num ponto cego para a gente não enxerga isso, né? O quanto que a gente tece essa teia de conceitos, né? Em torno das nossas experiências, em torno de tudo que surge para nós fresco, assim, né? Mas a gente já pega aquilo que é fresco, bota dentro de uma matriz que a gente acha que já conhece e vai indo, né? Então ele fala que é como se fosse um vírus transmitido por um bicho qualquer, assim, um hospedeiro, né? Como, sei lá, o vírus da dengue transmitido por um mosquito, né? Aí o vírus da dengue seriam as aflições mentais e o mosquito seria a mente conceitual, né? Eu acho isso super interessante, assim, né? A primeira vez que eu escutei, eu falei, nossa, que legal isso aqui, muito importante, né? Esqueci. Aí, agora eu ouvi de novo. Como é que eu esqueci? Isso era tão legal. Porque a gente pode treinar daí, como que é essa percepção não conceitual das coisas, né? Para a gente poder, pelo menos, ter uma liberdade, né? Frente à teia que a gente já está aí, que a gente está acostumada a construir. E depois a gente pode, talvez, se a gente quiser, a gente pode, temporariamente, assim, escolher uma teia conceitual um pouco mais favorável, né? Ou não, ou deixar que as coisas mesmo se mostrem, né? Mas não é tão simples assim, a gente vai precisar dar uma detonada nessa teia conceitual, né? Uma desafiada, assim, para ver quanto que ela é válida, quanto que ela não é, o que tipo de matriz é mais condizente com o que é real, né? Com qual é a realidade última, vamos pensar assim, que os contemplativos enxergam, né? Que a gente não enxerga, que podem nos levar a uma condição mais favorável de florescimento, né? De poder de verdade tocar nessa, vamos dizer, esse reservatório assim de qualidades que são naturais, né? Mas que estão também encobertas e meio que emaranhadas assim nessa tal dessa rede conceitual nossa. Então pensei de a gente fazer uma prática de shamatha, né? Mas com esse pano de fundo, assim, né? De a gente ir soltando a mente conceitual, né? E ficando direto
da mente com as sensações. A gente já fez práticas assim, aliás, todas as práticas de shamatha são assim, né? Mas é interessante a gente entender, a gente discutir isso antes, né? E essa visão, assim, penetrar a prática de shamatha, né? Dar um sentido para essa prática de shamatha também que a gente vai fazer. E aí a gente pode, na sequência, nos próximos encontros, ir dando uma minada nessa rede conceitual, assim, né? Do que ela é composta, o que tem por dentro dela que sustenta e que atrapalha, e que não condiz com a visão última, né? De como as coisas são verdadeiramente, né? Mas a gente vai desafiando, assim. Mas primeiro a gente precisaria se descolar um pouquinho dela, né? Deixar a mente num modo mais perceptivo, né? De percepção direta, em vez da mente conceitual. A gente tem esses dois, nossa mente ela tem esses dois aspectos, né? De perceber diretamente e de sobrepor conceitos, de interpretar, de avaliar, de classificar. A mente faz isso, né? E é bom que ela faça isso. É maravilhoso. Chegamos até aqui, né? A gente não vai agora também, a gente não vai ficar completamente num branco assim completo, né? Mas a gente pode ir pelo menos notando esse processo e ir se descolando um pouco do processo conceitual e ficando um pouco mais com o processo perceptivo, né? Com a capacidade perceptiva da mente não conceitual. Inclusive, nessa prática, o Wallace está ensinando uma prática de shamatha com foco na mente, né? E ele fala que para a gente observar a mente de uma forma não conceitual. Olha só que louco isso. É como se a gente observasse conceitos que estão surgindo na mente, né? Mas de uma forma não conceitual. Então, observa o que surge, mas não bota esse processo para funcionar, não aciona esse processo conceitual de classificar. E daí fiquei me batendo no retiro que eu estava com a Paty agora lá na Itália, eu ficava me batendo assim, como a gente poderia entender o que é esse processo conceitual, né? Então teve um dia que um professor que dá uma... Porque a gente fala disso, mas o que é isso, afinal, né, de contas, né? O que seria esse nível conceitual, né? Daí, só para complicar, tem o conceitual grosseiro e o conceitual sutil, né? Então, o conceitual, a gente podia ficar com o conceitual grosseiro. O conceitual grosseiro é isso, surge qualquer objeto, qualquer aparência para nós, assim, uma pessoa, um objeto, uma sensação no corpo, ou uma lembrança, né, que está na mente só, um processo mental qualquer, e a gente conta uma história sobre aquilo, né? Insere aquilo numa história que já é conhecida e que para nós faz sentido. Então a gente conta uma história sobre aquilo, a gente classifica, a gente analisa, a gente avalia, a gente quer modificar. Esses são processos conceituais, que de novo são úteis, né? Mas a gente está sempre querendo ganhar uma liberdade, né? A gente está querendo poder fazer escolha com relação a isso, de um jeito ou de outro, ou processos conceituais ou não. Quando a gente não quiser, a gente poderia não botar isso para funcionar. Mas não é bem assim que a gente está, né? Então a gente vai fazer isso, assim, a gente vai ver como é que poderia ser não acionar esse processo conceitual, né? A conceituação sutil seria mais na frente, assim, quando a gente começa, já quando a gente discrimina objetos, né? Que ainda não é uma fase verbal, assim, mas só o fato de objetificar, quer dizer, vamos supor, a gente está vendo muitas coisas, né? Tem um campo visual vasto, assim. Aí, quando a gente recorta alguma coisa desse campo visual e tira, né, do campo visual, transforma aquela imagem que poderia compor um quadro mais amplo, né? Que compõe um quadro mais amplo. Eu falo assim, bom, eu estou no meu quarto, já é uma coisa, né? Eu tô nesse ambiente,
né? Tô aqui, né? Já começou mal, assim, porque eu tô aqui, né? Então já tem um nível de conceituação, assim, já tem eu e aquilo que não sou eu, né? Aí tá bom, isso aí é um nível mais sutil, assim, de conceituação. Aí vamos supor que a gente, né, tá nesse... Vocês estão vendo, vocês conseguem ver alguma coisa no meu quarto aqui atrás? Então, por exemplo, estou aqui nesse ambiente, né? Aí eu estou vendo várias coisas. Vamos supor que eu estou virada para o mesmo lado que vocês. Estou vendo não, que está atrás de mim. Aí, bom, nessa tela visual, assim, tem um quadro do Clint, né? Aí pronto, já transformei cores e formas que estão na minha tela visual em um objeto, que é um quadro do Clint. Aí já tem várias coisas aí, é um quadro, número 1, é um quadro, número 2, do Clint, número 3, que eu nunca consegui ver pessoalmente. Eu fui para o Museu do Clint e o quadro não estava lá. Esse quadro das 3 idades, aí, que ele está recortado. Então, assim, a gente primeiro escolhe um objeto, que pode ser o quarto, pode ser o quadro, por exemplo, e pode ser esse recorte do quadro, que já é um recorte, porque essas 3 idades, na verdade, a velha tá fora, não está no quadro. Eu já tenho um recorte no próprio quadro, né? Aí eu posso falar assim, porque é verdade para mim, essa imagem aí, que é da mãe com a criancinha, para mim, é uma imagem de Tara do Clint. Tara é uma Buda feminino, né? A mãe dos Budas. Para mim, é a representação de Tara do Clint. Quer dizer, tem um monte de história que a gente coloca nas coisas, e a gente nem se dá conta. Aí daqui a pouco pode ser que eu enjoe dessa coisa, tá aí faz 1000 anos, mas pode ser que um dia eu enjoe, jogo fora, não serve mais. Agora serve, é meu. Então a gente vai fazendo isso com tudo na vida, né? Com as pessoas, com tudo. De uma forma muito automática, né? Então, como é que a gente poderia parar um pouquinho esse automatismo para ou deixar que a própria situação, nossa própria mente, traga uma matriz conceitual mais favorável, assim, mais verdadeira, sem as aflições da mente, né? E o que é melhor, assim, né? Que não venham as aflições da mente junto. Porque quando eu falo assim, aquele quadro é meu, tem uma história, o Gustavo Klimt é um pintor que eu adoro, isso daí me prepara para sofrer, porque se alguém pegar aquele quadro e achar que tem que, se meu sobrinho vier aqui e quiser desenhar em cima, vai ser um sofrimento para mim, né? Estou me preparando para sofrer, porque é o meu quadro, que faz tempo, blá, blá, blá. Né? Isso é com tudo na vida. Então, as aflições da mente, do apego, né, do ciúme, da raiva, do orgulho, da inveja, do medo, vem tudo junto com os conceitos, assim, que a gente, com essa rede de conceitos que a gente cria, né? Com essa teia de conceitos que a gente cria. Tá bom, chuchus? O que vocês acham? Essa é uma base conceitual para a gente fazer a prática. Mas agora a gente solta todos os conceitos e faz a prática, né? Se dedica a fazer a prática, perceber o que tá presente, assim, né? Tá bom? Tá bem. Agora eu vou dar a prática. Então a gente... Deixa eu botar o sininho aqui. Então a gente pode escolher uma postura confortável. Vou desativar o meu vídeo aqui para poder... Ixi. Tem uma retardatária aqui querendo o vídeo o link do Zoom. Espera só um minuto. Deixa eu só encontrar rapidinho. Vocês já podem encontrar uma postura confortável. Eu vou desativar o meu vídeo para atrapalhar menos vocês. E daí... Ah, não consigo, gente. E daí vocês
vão trazendo a consciência para o corpo. Deixar imbuído dessa intenção. Essa intenção de desenvolver essa liberdade frente à nossa própria mente, frente a esse processo tão comum, tão automático. Que enreda todas as nossas experiências frescas, novas, a cada instante, uma matriz de conceitos. E essa matriz está sempre ligada e permeada por aflições da mente, por coisas que nos fazem sofrer. Então traz para o coração essa intenção de ganhar liberdade frente a esse processo. Cada vez mais. E deixa essa intenção só dar sentido para a prática. Se ela infundisse significado para essa nossa prática. Para que essa prática possa ser de fato transformadora. Então agora traz a consciência, a atenção para os pontos de apoio do corpo no chão, na cadeira. Deixa a consciência descer para a base de apoio do corpo. E já solta o conceito de base de apoio do corpo. E fica com as sensações puramente. Sensações táteis, elas não são conceituais. A mente conceitua as sensações táteis. Assim como ela conceitua as sensações visuais, auditivas, olfativas, gustativas. E as sensações mentais também. As percepções mentais diretas. A mente conceitual sobrepõe classificações, julgamentos. E aí as aflições mentais penetram essa rede, esse processo. Então vai ficando com as sensações táteis puras. E deixa a consciência preencher todo o espaço do corpo. Toma consciência das sensações do corpo.
Procura manter a coluna ereta, peito aberto. Só para você poder relaxar em torno desse eixo mais estável. E leva o osso externo, deixa o peito aberto, só para a respiração poder acontecer sem nenhum impedimento, livremente. Conforme você vai deixando a consciência perceber diretamente essas sensações, permita também que as tensões se dissolvam. E vai trazendo o corpo para um estado de conforto. Para que ao menos inicialmente a prática seja mais fácil. E vai deixando a respiração acontecer naturalmente. Cada respiração é um processo novo. Cada uma das respirações. A respiração anterior morre. E a nova inspiração nasce. Constantemente. Pequenos ciclos de morte e renascimento. Morte e renascimento. Então, nota as sensações que surgem com cada uma das respirações. E com cada uma das expirações, relaxa mais e mais profundamente. Procurando só manter o nível de alerta da mente inicial, só para a sonolência não se instalar. E seleciona esse campo inicialmente, esse campo de sensações ao longo do corpo. E vai se desfazendo cada vez mais dos conceitos em torno das sensações do corpo. E ficando com as sensações diretas. A gente pode notar vários tipos diferentes de sensações ao longo do corpo, que vão ajudando a ancorar essa mente não conceitual.
embora a gente precise dos conceitos para fazer isso. Mas ao mesmo tempo a gente usa o conceito e depois solta o conceito. Mas a gente pode perceber sensações de firmeza ao longo do corpo. Dos apoios do corpo no chão, na cadeira, das mãos nas pernas. Sensações de firmeza, de apoio. Elemento terra. Mas usa o conceito elemento terra para localizar a sensação e solta o conceito de elemento terra. Nota também as sensações de calor, de frio ao longo do corpo, ligadas ao elemento fogo. E solta os conceitos e fica com as sensações. Nota as sensações de movimento ao longo do corpo ligados ao elemento ar. Solta o conceito elemento ar. Nota as sensações de umidade no interior da boca, por exemplo. Elemento água e solta o conceito elemento água. As sensações táteis surgem num espaço de percepção das sensações táteis, que parece corresponder à imagem do nosso corpo. Nós temos na memória. Solta a imagem do corpo. Sente esse conjunto de sensações táteis surgindo num espaço. Solta a imagem de corpo, conceito de corpo. Nota que essas sensações elas surgem e desaparecem a todo instante. Sensações da respiração. Tem nada que seja permanente, constante, ao longo do tempo.
próprio fato de a nossa atenção se mover ao longo das sensações nos dá a impressão de que elas surgem e desaparecem. Nota essa experiência que muda a todo instante. Conforme os conceitos se dissolvem um pouco, toda a noção de que esse conjunto de sensações que nós chamamos de corpo, a noção de que isso pode ser permanente, de alguma forma possa durar, permanecer igual, permanecer bem, ou permanecer mal, ou permanecer da forma que for. Essa noção perde o sentido. Não tem nada que seja permanente nessa experiência. É algo que não é permanente, que muda a todo instante. Não é uma fonte confiável de felicidade genuína. Não pode ser o corpo essa fonte de felicidade genuína. Percebe diretamente esse conjunto de sensações. E nota isso diretamente. Como pode ser que essas sensações sejam fontes de felicidade ou de sofrimento? Essas sensações diretas, puras. Não é possível isso. E esse conjunto de sensações puras, sem história, sem imagens associadas. Onde é que está o meu ou o eu em meio a essas sensações diretas? Como é que pode nós nos identificarmos tão profundamente com o nosso corpo? O que é o nosso corpo? Sem os conceitos.
Solta completamente os conceitos, solta completamente a mente conceitual agora. Observa só diretamente de novo. A experiência do corpo. Agora devagar, vai se preparando para encerrar a prática. Tudo bem, Chuchus? Essa é uma prática bem fundamental, assim, no sentido de ser básica, né? As práticas de Vipassana, na verdade. Então, a gente vai fazer esse jogo, assim, né? A gente usa a mente conceitual, né, para investigar também, mas aí a gente solta a mente conceitual, a gente investiga a experiência direta. Né? A gente pode começar investigando a experiência direta das sensações, que já é um desafio, porque a gente leva a atenção para as sensações do corpo, daqui a pouco surge, o meu corpo, a dor, blá, 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 várias histórias sobre o corpo, né? Mas aí a gente pode ir, de novo, usando uma discriminação mais fina para apoiar a percepção direta das sensações do corpo. Então, a gente pode começar a observar que no corpo tem sensações que são diferentes. Tem sensação de apoio do corpo no chão, né, que a gente falou do elemento terra, de firmeza, que é diferente do calor, que é diferente do frio, que é diferente da sensação de umidade dentro da boca, que é diferente das sensações de movimento ou da respiração, ou quando a gente começa a relaxar, às vezes alguma região do corpo dá uma tremidinha, assim, tem um tremorzinho, né? Então a gente pode ir vendo essas diferentes sensações que surgem no espaço das sensações táteis, né? Aí daqui a pouco a gente olha esse próprio espaço, onde é que experiência que eu tenho de espaço das sensações táteis? Como a gente tem uma memória, a gente está se vendo aqui, né? Todo momento a gente vê a nossa imagem do corpo, está na memória, a imagem do corpo, mas é um conceito. Então, o que acontece com esse espaço de sensações táteis quando a gente solta o conceito de corpo? A imagem, a memória, fica só com as sensações. Aí pode ser que não caiba, parece que a experiência das sensações táteis e a memória que a gente tem da imagem do nosso corpo, pode ser que elas não combinem direito na experiência. É claro que o nosso corpo está aqui, quando a gente abrir o olho, o corpo vai estar aqui, as sensações táteis estão no corpo, é claro que estão, né? A gente não está desafiando isso, mas a gente está desafiando a experiência, né? E por que a gente está fazendo tudo isso? No fim, a gente deu uma tocada, assim, no porquê que a gente está fazendo tudo isso, né? Porque a coisa que mais, as sobreposições que mais trazem sofrimento para nós, que veiculam todas essas aflições da mente, são a noção de que as nossas experiências não mudam, para o bem e para o mal, que elas não mudam, que elas continuam. A gente tem a sensação de ter sempre uma continuidade, assim, alguma coisa que é sempre igual, que vai ser sempre igual. E lógico que não vai, se a gente, mesmo racionalmente, se a gente pensar um pouquinho, a gente, lógico que vai saber que não vai. Pega uma fotinho tua, de um tempo atrás aí, né?
que faz a gente pensar que o nosso corpo vai continuar igual, né? Que vai dar tudo certo, que a gente vai continuar sempre, né? De jeito nenhum, né? A qualquer momento as coisas mudam radicalmente. Mas não só radicalmente, a todo momento as coisas estão mudando. Isso a gente não precisa. O ponto das práticas, essas que a gente está, como as que a gente fez agora, não é raciocinar a respeito dessas coisas, é perceber diretamente. Tem alguma coisa nesse campo das sensações do corpo que não muda. Nas sensações, elas estão surgindo e desaparecendo toda hora. O ar está entrando e saindo toda hora. O que tem de constante? Nada. Aí os textos clássicos, o Anala, que eu me apaixonei nesse mestre de meditação Theravada, tradição Theravada, ele fala, como é que uma coisa que muda toda hora, como é que a gente pode esperar de alguma coisa que muda toda hora? Como é que a gente pode esperar que isso seja uma fonte de felicidade? E como é que a gente pode achar que isso é a fonte de sofrimento? Diretamente, assim, é o corpo a fonte de sofrimento, ou é o corpo a fonte de felicidade? E por fim, que é um pouco mais difícil pra gente, assim, porque a gente tá muito arraigado com isso. Mas quando a gente está ali experienciando, não é na mente racional, quando a gente está experienciando as sensações do corpo, onde que está o eu? Eu, onde está? Onde que está? Não é assim, é claro que eu tô aqui. Se a gente abrir o olho, a gente olhar no espelho, não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Claro que sim, mas na experiência direta, onde que está o eu? E a gente se identifica completamente com o corpo, né? Qualquer coisa que acontece com o corpo é um base de sofrimento pra gente. Tem dor, claro que tem experiências diretas de dor, que a gente chama de dor. Mas, de novo, se a gente soltar a história da dor, o que tem ali, né? Diretamente, essencialmente. Então, esse tipo de investigação, esse tipo de prática pode produzir transformações muito profundas na nossa visão de mundo, na forma como a gente se relaciona com as coisas, né? Essa semana saiu um artigo super interessante no The Guardian, na verdade, né? No jornal The Guardian, sobre esse movimento de meditação mindfulness, né? Um artigo super interessante. Porque há um tempo atrás saiu acho que na revista Time, um artigo que chamava Mindful Revolution, né? Mindful Revolution. E aí esse artigo questionava essa palavra revolution, né? O que pode ter de revolucionário numa prática que não desafia a nossa visão de mundo, que não transforma efetivamente, assim, né? Que tipo de revolução que acontece? Não acontece. Se a gente não desafiar a base do que faz a gente sofrer, não tem revolução nenhuma. Tem uma manutenção das coisas, né? Mas como é que a gente pode trazer essas transformações mais profundamente? Aí, assim, e por investigação direta, né, da nossa experiência. Então, é possível a gente ir, né, fazendo esse tipo de experiência com as nossas próprias visões de mundo, com as nossas próprias sensações, né? Essa teia de conceitos que a gente está tão acostumada, que a gente já nem olha, nem vê ela aí, né? Então, isso pode ser transformador. Aí pode ter uma revolução mesmo. Mas só ficar presente, sem julgamento, no momento presente, essa prática por si só não vai trazer transformação, né? Precisaria ir um pouquinho além, aprofundar um pouquinho mais, né? E aí? Tudo bem? Começamos meio forte, né? Assim, meio profundo, né? Recomeçamos, na verdade. E aí, amores, ninguém quer falar nada? Eu quero, eu quero. Fala, amor. Jane, bom dia. Bom dia, querida. Eu queria te fazer uma pergunta e queria te falar uma sensação que eu tive ao fazer. Tá. A primeira sensação que eu tive, uma coisa que nunca aconteceu, é como se o tempo que eu tivesse de olho fechado, eu estivesse vendo várias pessoas como se fosse
juntas, assim, mas num buraco. É uma coisa muito doida que veio na minha cabeça, assim. Num buraco, e aí olhando lá para baixo, como se lá embaixo tivesse água, enfim. E aí a gente a qualquer momento tivesse prestes a cair, mas pela mente a gente, tipo, tira aquilo e vê que não tem nada daquilo, entende? Não Uhum, sei, é uma coisa muito doida que veio isso na minha cabeça. E aí simplesmente aquele buraco não existia mais, entende? Não uhum. sei, assim. E o que eu queria te perguntar é como saber, assim, que o Alan Wallace fala, né, das questões de bolhas e tal, quando que a gente sempre vai estar transitando entre bolhas e isso é normal, isso é ok? Ou, enfim, não sei, assim, a gente sempre vai estar porque você vive em vários mundos, assim, então você tem um mundo profissional e que você precisa estar naquela bolha. Aí você tem o mundo da sua família que você precisa estar naquela bolha. E você não pode querer, eu acho, que as pessoas pensem igual. Ou também eu fico me questionando assim, tá, será que eu tô, tipo, certa ou será que isso é um ponto de vista meu? Até que ponto que isso é minha mente? Enfim, não sei se fez sentido, mas... Não, fez sentido, entendo, entendi. Bom, primeiro, então, essa história do poço, das pessoas que estão dentro do poço, de uma água que vai cair, blá blá blá, durante a prática, a gente tem um nome para isso que é distração. Distração, né? A gente estava investigando as sensações do corpo. Eu vou fazer logo um link no resto da pergunta que você fez. Tá, A gente estava investigando as sensações do corpo, né? Então, o foco da nossa prática eram as sensações do corpo, né? Diretas. O que você descreveu foram fenômenos que apareceram na mente, sim, né? Então, na prática, a gente deveria simplesmente soltar, não tem importância nenhuma. O poço, as pessoas se afogando, isso não está acontecendo, não é o que está presente nesse momento, no corpo, que era o nosso foco, né? Estava presente na sua mente. A gente poderia fazer essa mesma prática que a gente fez com o corpo, com o que está surgindo na nossa mente. Aí você ia olhar tudo isso que está surgindo do poço, as pessoas, eventualmente uma aflição de cair, falar assim, isso aqui é objeto mental, e não colar nada, nenhuma história, não encadear pensamentos naquilo, não transformar esses eventos mentais numa bolha propriamente. Para usar a linguagem do Lama Santen. O Alan não usa essa linguagem. O Lama Santen usa essa linguagem. perdão. Então, assim, poderiam surgir essas imagens na sua mente, né? Só lembrando, se a gente está fazendo a prática com foco no corpo, deixa pra lá, nem dá atenção, né? Mas vamos supor que a gente queira daí investigar o que surge na mente, né? Então, vamos supor que surge essa imagem na sua mente, você nota a imagem só. Se você só notar, não contar uma história, não falar, nossa, como isso é aflitivo, por que isso está acontecendo? Aí depois que terminar a prática, eu vou perguntar para a Giane que sentido que isso tem, né? Não fizer, de novo, não construir Sim, uma teia de conceitos em torno dessa imagem que surgiu na sua mente, do nada, porque são aleatórias, sim. surge essa imagem. Se você não contar uma história, não quiser depois contar uma história, enfim, se você não emaranhar essa imagem numa teia de outros conceitos, essa imagem vai se dissolver. Então ela vai surgir, você não faz nada, você olha, vai se dissolver. É assim que a gente pratica, pode fazer essa mesma prática com relação à mente, né? E aí a gente vai percebendo que as bolhas, elas estão todas dentro de uma teia conceitual. A bolha do trabalho, a bolha da família, elas todas são teias, né, de conceitos, de identidades, do que a gente pensa a respeito de um, do que a gente pensa a respeito do outro, do que se faz ali, do que não se faz, uma teia de conceitos, né? A gente pode navegar nessas bolhas à vontade, a gente pode agir à vontade, de acordo com a bolha. Até porque as pessoas esperam isso da gente. É como se a gente tivesse é como se dentro daquela bolha a gente tivesse alguma coisa para ser feita, né? E a gente pode fazer de uma forma bem livre, Sim. se a gente tivesse a possibilidade, né? Tivesse essa compreensão. São bolhas
de conceitos. Toda vez que a gente quiser se livrar um pouco delas, a gente pode usar esse recurso de vir para o corpo, para as sensações puras do corpo. São mais livres dos conceitos. E aí aquilo pode ir perdendo é desse jeito, a bolha do trabalho é horrível, pessoas são horríveis, elas só querem ganhar dinheiro, sabe o quê? Todos os conceitos ali que a gente cria em torno das bolhas. Olha que fofura essa filha da Carol. Olha a bolha da família da Carol, que coisa mais linda. Bota lá aí, Carol. Olha que fofura. Eita, foi fone tudo pro saco ali. A gente não tá vendo ela, Carol. Bota mais pra cima, pertinho de você. Olha que gracinha. Olha que bolha mais linda. Ela pediu bolha. Ai, que linda. Hã? Ela pediu bolha quando você estava falando de bolha. E o bolha? Ela pediu bolha. Ai, que barato. Então, tem bolhas que a gente gosta de estar ali, né? Daí a gente quer que aquela bolha não mude nunca, mas as bolhas mudam. Essa menininha linda vai crescer, eventualmente vai quebrar um pouco a Carol, daqui a pouco um adolescente. As coisas vão mudando, né? Então a gente pode navegar à vontade nas bolhas, livre delas, e fazer o que a gente quiser lá dentro, né? Mas a gente precisaria entender isso, né? Que a gente está envolvido, emaranhada nessas redes todas. Mas que elas não têm a menor sombra de solidez. A menor. Que não se sustenta, que pode se transformar a todo momento. Essa liberdade que a gente tem frente às bolhas todas essas matrizes conceituais aí, é uma coisa super importante de a gente recuperar. Primeiro, para a gente não sofrer, porque é nessa teia que as aflições mentais entram. E depois, para a gente poder fazer o que a gente achar que é melhor. Independente do que a matriz ali parece que dita, né? Parece que define como que se age ali, como que se... A gente pode decidir agir de uma forma super livre, benéfica para todo mundo, que não está presa na matriz, né? Mas isso que eu estou falando é tudo meio racional, assim. A gente precisaria experimentar, olhar para cada pessoa como uma coisa que está surgindo, que não corresponde aos conceitos que a gente tem. Não vai corresponder para sempre aos conceitos que a gente tem. Né? Dar esse voto de frescor aí para as pessoas, para as situações, né? Para tudo, para nós. Porque é isso que está acontecendo de verdade. Todo momento a gente pode agir diferente, ser diferente. A todo momento a gente, os outros, as situações, a todo momento. Não tem nada previsível, mesmo. Nada. Mas a gente acha que tem. E aí a gente fica agindo, todo mundo fica agindo meio de acordo com aquilo que a gente acha que tem, que é, né? Como é que a gente pode ganhar liberdade frente a isso, né? E não esperar que as coisas sejam do jeito que a gente imagina que devam ser, ou que vão durar para sempre, ou que me afetam essencialmente, assim. Não afetam. Afetam as identidades que a gente cria, que são conceitos também que fazem parte daquela bolha. Mas nós, essencialmente, não afeta. Tem nada que possa nos afetar, essencialmente. O que pode ser afetado são as identidades que a gente assume dentro dessas bolhas conceituais todas. Né? Mas isso tudo que a gente está conversando agora não está desligado da prática que a gente fez, sabe? Mas a gente precisaria experienciar de verdade, assim, experienciar, não pensar a respeito disso. Procurar dar um olhar para o outro, um olhar novo, esperar qualquer coisa daquela pessoa. Por mais que a gente conheça... Eu conheço minha mãe desde que eu nasci. Por mais que eu conheça a minha mãe desde que eu nasci, eu posso dar um olhar
livre para ela, assim. Não é nem minha mãe, é um ser que está cruzando meu caminho nesse momento. Eu posso dar esse olhar para ela. Mas aí, se eu olho para ela e falo, minha mãe, que é assim, 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 que eu conheço faz tempo. É por isso que ela vai agir desse jeito mesmo, né? Porque é o que a gente vai ver. É louco esse negócio. Mas quanto que a gente aprisiona, né? As pessoas, as situações, a gente mesmo, dentro dessas teias infinitas, inúmeras. A gente pode ir soltando, né, um pouco da teia. Não é fácil, não é óbvio, não é nada. Mas é possível. É isso. É esse o nosso trabalho, né? Se a gente quer realmente transformar as coisas da base, assim, sacudir o mundo, é isso. Entendi. Obrigada, Giane. Entendi. Não é entender. Não, Experimenta isso. Vê isso daí como é que é na prática. A gente entende, eu entendo que a gente entende, né? A gente entende conceitualmente. E é importante a gente entender conceitualmente, porque senão, se a gente não entender conceitualmente, como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente, né? Sim. Então faz parte de entender conceitualmente mesmo. É o começo. Né? Então é o começo. Ler sobre isso, a gente conversar, é o começo. Mas a gente precisa pegar e experimentar. Senão não muda, né? A gente entende, daqui a pouco a gente entende outra coisa, entende outra coisa, entende outra coisa. E tudo vai continuando igual. É o começo, né? Assim. É o começo necessário. Sim. Mas a gente precisa experimentar na prática. Experimentar na prática mesmo, com o jeito que a gente fez, experimentando as sensações do corpo. É o mesmo processo, sabe? Essa mesma impermanência das sensações do corpo é a mesma impermanência da vida. É a mesma impermanência. Só que a gente é como se a gente estivesse olhando um holograma, sabe? Holograma? Que a gente olha, não é holograma. Como é que chama um holografia? Acho que é holograma mesmo. Essas imagens que são compostas de imagenzinhas iguais, só que pequenininhas. Holograma, né? Eu acho que sim. Acho que sim. É como se fosse um holograma. A gente olha um pouco. Como se fosse matriz. Ela é igualzinho ao todo, assim, né? Tudo que vale para o pequenininho, vale para o todo também. Então, a gente às vezes pode ter a sensação de que as práticas formais, assim, elas são mais ou menos, mas é igualzinho. A sensação de quietude que a gente tem na prática de shamatha é a quietude no mundo. A sensação que a gente tem de impermanência da sensação do corpo, da respiração. É óbvio que a respiração está mudando toda hora. A gente fala, é óbvio que está mudando toda hora. Não é tão óbvio assim. Sim. A gente acha que está igual. Que, sempre foi assim. O ar entra, sai. Não, toda hora está mudando. Do mesmo jeito que toda hora está mudando a respiração, toda hora está mudando o mundo. Toda hora está mudando a nossa mente, a mente do outro. Toda hora está mudando. A mesma permanência. E eu acho também, Jane, que talvez tenha um pouco de crença, assim, da mudança ser, por exemplo, é impermanente, já entendi isso, eu vivo isso todo dia, a gente é prova viva disso, mas ao mesmo tempo isso traz uma insegurança também, do que às vezes a gente quer se apegar, tipo, eu resolvi isso aqui, então agora eu vou me apegar porque isso é seguro. Ferrou. Né? E aí, ferrou. Sim. Passou um cheque em branco pro sofrimento, né? Sim. Mas é isso mesmo. Ao mesmo tempo que dá uma insegurança, também é uma maravilha poder pensar que as coisas são fluidas. Podem, sim. Também. É com isso que a gente vai lidar mesmo. Isso é mais. Eu entendo, eu também sinto insegurança, mas eu confio mais nessa visão da impermanência, sabe? É como se eu pudesse confiar. Não, realmente nisso eu posso confiar. Vai doer quando mudar, mas dá para confiar, porque é assim que as coisas são, né? Impermanente. Então é como se eu sinto mais confiança, eu não me sinto enganada, sabe? Assim, se eu olho as coisas desse jeito, eu não me sinto enganada. Sabe aquela coisa que você não quer olhar direito? Assim? É impermanente, mas eu não quero olhar. Não dá pra confiar nisso. A minha única questão é que, assim, às vezes eu tô em algum lugar que eu sinto isso da impermanência, mas ao mesmo tempo eu tô em uma bolha, por exemplo, a profissional, que isso é bem engessado. Então, por exemplo, eu sou advogada, então eu tô num ambiente que aquilo ali, na verdade, é bem engessado. Então, entende? Eu fico tentando equilibrar. Então, mas não é, dá uma olhada. Esquece o engessado, dá uma olhada nas pessoas, como as pessoas são. As pessoas são pessoas, que nem a gente tá aqui, conversando, são pessoas.
Então, toda Às hora vezes eu coloquei mudando. isso na minha mente também. É lógico. Toda Às hora vezes as não. pessoas estão mudando. É claro que vão acontecendo padrões que se repetem, Sim, mas que de repente podem desaparecer no ar, né? Esses padrões, porque não estão escritos na pedra, não tem lugar nenhum isso. São padrões de repetição. E daí, como eles se repetem, a gente tem uma sensação de que aquilo é daquele jeito. sim, Mas só porque se repetem, só porque tem uma como é que ela se fala? É como se os acontecimentos eles fossem obedecendo determinados padrões, né, de repetição. Mas porque eles repetem padrões de repetição. Só por isso. Então a gente tem a sensação de que é daquele jeito. Só que não é. É porque se comportam muito frequentemente daquele jeito. Mas a qualquer momento, aquilo pode se comportar de outro jeito. sim. Né? E talvez seja pela janela que eu estou olhando, né? É, claro. Se eu mudar, eu posso ver outra Claro, face daquilo. com certeza. Sim. Com certeza. A gente está sempre olhando de uma janela. Se você for olhar agora com esse olhar da impermanência, você está de novo olhando para uma outra janela, porque é o que a gente tem agora, janelas. Só que cada vez a gente vai tendo janelas mais amplas, né? Sim. Que a gente vai chegando mais coisas, assim. E de mais Os sentir Budas, por exemplo, também. não tem nem janela, já Sim. né? Tem a percepção direta mesmo. Né? E de mais, eu acho também de chegar mais na essência, assim, mais do ser e do que de fato está acontecendo, do que de colocar, né? Tentar encaixar isso na exatamente. janela, né? Mas realmente, acho que aí entre estar presente, porque quando você está presente, você sai da mente, assim, e vive aquilo de fato, né? Não fica só preso na sua mente. Exatamente. É esse o princípio ativo desta prática. Sim, que Falando bom. farmacêutica. Que bom, então no final consegui. Que bom. Então tá, amores. Podemos encerrar semana que vem a gente volta, então? Sim. Então, obrigada pela companhia. A gente segue quarta-feira, então, manda o e-mail de lembrete. Ótimo. Tá bom? Tô muito feliz Também. que voltou a prática. Bom feriado pra vocês, amores. Obrigada, Eu Joana. também. Beijãozão. Tchau. Tchau, queridos. Beijinhos. Tchau. Tchau, amores.